umas coisas para falar, né, da última aula sobre a melodia da frase, umas dicas de pronúncias e vou ler um texto, uma entrevista onde eu quero que vocês prestem bastante atenção na na Pronúncia, ja? Und danach geht es direkt zum nächsten Thema e depois vamos direto. Essa câmera tá me incomodando. So. Tá cortando meu coque lindo. Naja, gut. E depois vamos direto para o tema de hoje, das Verb, Hilfsverb werden. Como que a gente usa o werden, né? E vou contextualizar muito e também dar bastante exemplos para vocês também interagirem comigo no chat. Ok? Chaca na buchaca. So, das heißt, wir beginnen. Vamos começar com o último slide, né? Wir machen mit dem letzten Slide weiter, né? A gente vai continuar com o último slide. O que eu ainda queria falar com vocês, como melhorar, organizar a fala, a pronúncia de cada palavra, como é a melodia da frase e o texto, tá? As dicas que eu dou, não, mas eu não sei pronunciar, ich kann das nicht aussprechen, das ist schwer. Organize o seu pensamento de cada palavra. Aumentar. Você tem uma palavra, como eu disse na última aula, você não vai cuspir ela por inteiro. Você vai falar ela do início ao fim. Então, observe as sílabas, né? E fale as sílabas em etapas, tá? Você pode também falar em voz alta, ajuda muito, tá? Use ferramentas online que pronunciam a palavra para você de início, tá? Principalmente quando vocês têm dúvidas com o CH, com o CHS, tá certo? Outra coisa, escreva a palavra, anota e anota as sílabas. Eu dei a dica para vocês como ver direito a sílaba, como diferenciar e ver onde está a sílaba, e pelas sílabas nós falamos, tá? Observe a palavra por si só e veja se tem uma combinação de palavras, não, de letras, Entschuldigung, de letras. Eu coloquei diferentonas, como, por exemplo, o CHS. Agora vocês já sabem que o som é KS, tá? Dachs, que é um bichinho que tem aqui na Alemanha. Aqui já sabemos que Dachs seria assim. Dachs, Dachs. Só é uma sílaba, já que tem uma vogal só. O verbo wachsen, 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 tá? O número 6, sechs, tá? Então, observar é muito importante. Não se afobam, não tenham medo, vão por partes, tá? Fiquem tranquilos vendo uma palavra nova, não sei pronunciar. Tenta descobrir ela, entender ela do início ao fim. Falar em voz alta, separar as sílabas, soltar a língua, usar ferramentas que pronunciam, caso não tenha um professor como eu por perto, tá? Anotar, separar as sílabas, tá? E você desconhece a palavra, não tenta contornar ela, procure saber a tradução. Qual é a tradução? Eu quero usar essa palavra, eu quero entender essa palavra, eu quero pronunciar certo, tá? E isso não é de um texto todo, é palavra por palavra, tá? A melodia da frase. O que acontece na melodia da frase? Toda frase, né, em todos os idiomas, não só em alemão, nós temos um som e uma melodia, tá? Quer dizer, o alemão parece mais um tec, 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 mas
É uma melodia mais bruta, digamos. Tá? Em alemão, talvez seja um pouquinho mais difícil de decifrar, tá? A gente desce com a voz, a gente mantém a voz igual e a gente sobe com a voz. A gente faz tudo isso. Mas sempre depende o que você quer ressaltar com a sua voz na frase, tá? Não é de praxe. Ai, pergunta, subir com a voz. Pergunta, agora descer com a voz. Afirmação, manter a voz igual. Vejam nos exemplos, tá? Ich gehe morgen Abend ins Restaurant. Amanhã de noite vou ao restaurante. Ich gehe morgen Abend ins Restaurant. Amanhã de noite eu vou ao restaurante. Ich gehe morgen Abend ins Restaurant. Né? Vocês podem ver, o que eu quero deixar em evidência, eu dou um tchan e levanto um pouco a voz. Né? Ou, wir treffen uns im Restaurant. Wir treffen uns im Restaurant. Vamos nos encontrar no restaurante. Wir treffen uns im Restaurant. Wir treffen uns im Restaurant. Tá? Depende o que você quer ressaltar. Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Estou aprendendo alemão há 5 anos. Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Nossa, alemão, tá? Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Há 5 anos eu estudo alemão. Isso depende o que você quer enfatizar na frase. Vocês podem ver, né? Falar normal, ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Okay, ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Há 5 anos eu estudo alemão. Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Né? Tu vê, uma leve pronúncia já dá a entender isso que ela quer enfatizar. Isso que ela quer enfatizar. Tá? Ou, nesse aqui, wir treffen uns im Restaurant. Vamos nos encontrar dentro do restaurante. Tá? Agora, na frase afirmativa, não é uma regra de praxe sempre assim, né? Lembrando que eu acabei de dizer. A gente mantém a voz, o tom de voz assim de costume. Não levanta, não desce assim. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin 38 Jahre alt. Frase normal. Na frase exclamativa, a gente levanta a voz um pouco no final, tá? Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes... Se eu não levantasse, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Né? Quando tem a exclamação das Ausrufezeichen, tá? E na pergunta, a melodia na primeira pergunta, ela desce um pouco. E quando você fizer a contra-pergunta, tu levanta um pouco. Olha no exemplo, tá? Wie hat dein Essen geschmeckt? Wie hat dein Essen geschmeckt? Wie hat dein Essen geschmeckt? Como foi seu jantar? Gut, und wie hat dein Essen geschmeckt? Und wie hat dein Essen geschmeckt? Und wie hat dein Essen geschmeckt? Na contra-pergunta, e o seu jantar? Como foi? Tá? Wie heißen Sie? Qual o nome do senhor, senhora? Wie heißen Sie? Julia, und wie heißen Sie? Tá? Quase que uma dúvida, uma curiosidade, né? Pergunta normal, você desce levemente a voz. Wie hat dein Essen geschmeckt? Wie hat dein Essen geschmeckt? Gut. Und wie hat dein Essen geschmeckt? Wie hat dein Essen geschmeckt? Wie heißen Sie? Aha. Was 5 fucking Jahre. Ja. Lu. Jahre sem N, meu amor. Ja, 5 Jahre. Só declinamos no Dativ, tá? Wie heißen Sie? Julia, und wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Tá? Então, isso aí, para vocês começarem a observar mais. Não quer dizer, agora eu tenho que ainda, além da gramática, além da pronúncia, levantar, descer a voz. Isso é para decifrar também alguém que fale com vocês. A pergunta, além das palavras, a organização das palavras,
com o tom de voz, você consegue decifrar muita coisa, principalmente quando a pessoa quer ressaltar algo específico dentro da frase, como, por exemplo, isso aqui, né? Wir treffen uns im Restaurant. A pessoa normalmente não vai falar, wir treffen uns im Restaurant. Talvez ela queira realmente ressaltar, wir treffen uns im Restaurant, tá? Então, isso cabe a vocês também. O que tu quer enfatizar, pum, tu levanta ali a voz, sobe e desce, sobe e desce. Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Ich lerne seit 5 Jahren Deutsch. Né? Vou ler agora, e aí nós vamos já para o próximo slide. So, schaut mal. Kennt ihr in Germany we don't say, das ist ein Interview mit diesem Typ, der heißt Liam Carpenter. Entrevista com o cara que ficou muito famoso em conjunto com a esposa dele que ajuda. Ele faz paródia sobre cultura alemã, o jeito alemão de ser. Und jetzt lese ich mal das Interview. Vou ler para vocês a entrevista, ok? Also, e coloquei o link para vocês aqui também, tá? Se alguém quiser ler depois, tá? Also, folgt mir, achtet bitte auf die Aussprache. Achtet bitte auf meinen Ton. Escutem, né? O som que eu imito, tá? Los geht's, ab geht's. Der Brite Liam Carpenter kam 2014 als Basketballspieler nach Deutschland. 2021 begann er, Clips über Kulturklischees zu machen. Heute hat Carpenter mit seinem Internetformat In Germany We Don't Say mehrere Millionen Fans. Liam, in deinen Clips auf TikTok, YouTube und Instagram spielst du als Hauptfigur einen Klischee-Deutschen. Was ist das für ein Typ? Er ist ruhig, cool, ernst und vor allem ehrlich. Er sagt, wie die Dinge wirklich sind. Das mag ich an ihm. Er ist überhaupt nicht fake. Am Anfang hat er nur einen grauen Jogginganzug getragen. Dann haben mich Kommentare zu meinen Videos zu dem aktuellen Outfit inspiriert. Jetzt trägt er meistens noch eine Brusttasche und weiße Socken in Birkenstock-Sandalen. Die Figur erlebt Alltagssituationen und kommentiert sie aus ihrer deutschen Perspektive. Woher hast du die Idee dafür? Ich bin kein extrovertierter Mensch, eher ein ruhiger Zuschauer. So sehe ich Dinge, die ich in meinen Videos verwende. Außerdem inspirieren mich Filme und Serien. Und meine deutsche Frau Valerie hat viele Ideen. Von ihr kommen auch die deutschen Sprichwörter in den Clips. Warum denkst du, finden so viele Menschen deine Videos lustig? Die Hälfte meiner Followerinnen und Follower sind Deutsche. Die andere Hälfte sind zum Beispiel Leute aus den USA, England, Spanien oder Italien. Von ihren Kommentaren weiß ich, dass viele in den Clips Ähnlichkeiten zu sich selbst und ihrer Kultur entdecken und das lustig finden. Ich spiele in den Videos oft ja auch noch eine typisch britische Figur. Tá? As perguntas, né, são mais para baixo, tá? Quero ressaltar como, por exemplo, und meine deutsche Frau Valerie hat viele Ideen, tá? Dizer também, aqui eu ressaltei um pouco que a esposa dele tem bastante ideias, tá? Então, deu para entender essa ideia da melodia da frase, tá? Não é só para vocês saberem, mas também identificar o que a pessoa vem falar com você, tá? Habt ihr Fragen? Vocês têm perguntas? O dever de casa só 3 pessoas fizeram, hein? Mas, se alguém quiser ainda, tá? Você pode me mandar as perguntas. Eu sei que a Marcela me mandou, o Engelbert me mandou, teve mais 2 pessoas que mandaram. Então, fica aqui o convite, se alguém ainda quiser saber a pronúncia de uma palavra específica, tá? Tratam ela do início ao fim, pouquinho por pouquinho. Ela vai sair corretamente, com bastante treino, tá? Soltar a língua, tá?
E se não tiver a pronúncia 100% perfeita, não tem problema. Temos sotaques, tá? É o sotaque, tá, brasileiro. Ele não vai sair de vocês. Ele vai ser eternamente escutado, assim como o meu. Ok? Isso. Also, jetzt gehen wir zu unserem nächsten Slide. Ja, das heißt, nós vamos agora falar do verbo werden. Schaut mal. Werden, 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 noch mehr werden. Ihr kennt alle das Verb werden, ne? Ihr kennt das Verb werden, mein Gott, tá? Wir benutzen das Verb werden. Usamos o verbo werden para o futuro e para a voz passiva. Vamos começar com o futuro, que é muito de boa. Ali não tem grandes coisas e depois vamos tratar da voz passiva, já que é um pouco mais complexo, tá? O futuro em alemão, como eu coloquei ali, ele é tranquilo, na verdade. A gente usa o verbo werden como Hilfsverb, ja, wir benutzen das Verb werden als Hilfsverb, e o verbo, o Vollverb, verbo cheio, quem manda na frase, vai no final na frase, no infinitivo, tá? Então, a gente conjuga o verbo werden, tá? No meio tem todo tipo de complemento, aqui tem exemplos, já vamos falar, e no final o verbo no infinitivo, que dá a entender o que tu quer dizer, tá? Na verdade, o verbo werden, a gente usa na maioria das informações, tá? É quando a gente fala de algo mais, cadê? Tá? A gente quer dar a entender... O que eu coloquei aqui? Gente, eu tô pulando. Só agora... Eu acabei de corrigir isso que eu tô falando. Agora, muitas vezes, né? Ah, isso aí, ó. Isso que eu queria fazer, antes de entrar nos detalhes. Muitas vezes, a gente, para se referir ao futuro, a gente não usa sempre o werden. Werden, a gente usa, é igual do inglês will, tá? I will travel, tá? Ich werde reisen. A gente usa para planos maiores, coisas que tomam tempo, coisas que têm uma duração de tempo maior, tá? Quando a gente fala de coisas do cotidiano, coisas da nossa rotina, tá? Que aconteça a semana que vem, hoje à noite, é tudo no futuro, tá? A gente usa apenas uma informação do tempo, um advérbio do tempo, e conjuga o verbo no presente, tá? O que quer dizer isso? Eu coloquei os exemplos aqui. Com o werden, tá? Para falar do futuro. Heute Abend werde ich den Einkaufszettel schreiben, tá? Ou heute Abend schreibe ich den Einkaufszettel. Sim, tu pode usar o werden para hoje à noite irei escrever a lista de compras. Mas é quase que redundante, é uma coisa tosca que tu vai fazer rapidinho hoje à noite com o heute Abend, tá? Tu já vai falar do futuro hoje à noite, né? Tu vai fazer isso, tá? Se tivesse feito já, você estaria falando no passado. Então, é algo que tu vai fazer no futuro e não precisa, para uma coisa pequena do dia a dia, usar o verbo. Basta conjugar o verbo normal no presente e só iniciar a frase com a informação de tempo ou deixar a informação do tempo no meio. Importante é dar a entender quando, sem usar o verbo. Pode, mas é quase que redundante, é quase que exagerado, tá? Se você quiser falar, ano que vem vamos construir uma casa. Nächstes Jahr werden wir ein Haus bauen. Ok, legal. Nächstes Jahr werde ich in München Biologie studieren. Ano que vem irei estudar, fazer faculdade de Biologia em Munique. Planos maiores, coisas que duram mais. Aí cabe o verbo.
Coisas pequenas, semana que vem, no final de semana, não precisa, tá? Ó, ich werde es morgen leider nicht schaffen. Infelizmente, não vou conseguir amanhã, tá? Melhor falar, ich schaffe es morgen leider nicht. Ich schaffe es morgen leider nicht. Não vou conseguir amanhã. Morgen é amanhã, já é o futuro. Conjugou o verbo normal no presente, tá bom, tá? Mas, lembrando que werden é o verbo auxiliar para o futuro. Usando ele, tu põe ele conjugadinho, conforme o sujeito, e o verbo que manda no final. Schreiben, schaffen, waschen, studieren. Tá? Próximo exemplo. Am Wochenende werde ich das Auto waschen. Melhor, am Wochenende wasche ich das Auto. Final de semana eu lavo o carro. Não, a gente não... irei lavar o carro. É correto gramaticalmente, mas o pessoal não fala assim, tá? Como se fosse algo que reserva o dia todo, planos maiores. É só lavar o carro. Am Wochenende wasche ich das Auto, tá? Esse aqui já cabe melhor o verbo, mas não é errado, né, falar sem o verbo. Nächstes Jahr werde ich in München Biologie studieren. Ou sem o verbo. Nächstes Jahr studiere ich Biologie in München. Já dá a entender que é futuro, tá? Isso é talvez um pouco difícil de entender, porque normalmente usamos um verbo auxiliar em outros idiomas, né? Para se referir ao futuro. Mas, em alemão, basta usar um advérbio, uma informação do tempo, para dar a entender o que tu vai fazer no futuro. Planos maiores, legal usar werden. Wir werden, segue um mouse aqui, ó. Wir werden ein Haus bauen. Iremos construir uma casa. Ich werde nächstes Jahr nach Australien auswandern. Vou me mudar para a Austrália ano que vem. Tá? Planos maiores, legal usar com verbo, tá? Eu vou ressaltar aqui. Ok? Habt ihr Fragen? Os alemães também gostam de dar uma encurtada na frase, tá? Não é? Bah, quanto mais maior, longa a frase, mais correto, mais legal, mais lindo. Não. Não é assim, tá? Não precisa sempre falar frases quilométricas para a pessoa achar que você fala bem. A gente gosta de ser pontual, prático, falar coisas mais curtas, tá? Então, assim já tá bom, já deu a entender que tá falando do futuro, não precisa usar o verbo. Quer usar o verbo quando você fala de planos maiores ou quando você não usa uma informação do tempo. Por exemplo, wir werden ein Haus bauen. Iremos construir uma casa, tá? Tu pode falar também, nächstes Jahr bauen wir ein Haus, sem o verbo, aí tu trocou o verbo pelo nächstes Jahr. Ali tu usa só o verbo para dar a entender que não está acontecendo no momento, vai ser algum momento no futuro, ok? Agora, vamos agora passar para o werden, tá? Na voz passiva. Opa, pulei. Estamos nesse aqui. Voz passiva. Eu coloquei algo que eu acho que pode confundir um pouco a cabeça. Eu quero que vocês entendam isso. Quando a gente escuta voz passiva, a gente pensa em algo passivo, na maneira mais tosca de se falar, né? Algo mais parado, algo que não se movimenta, né? Passivo. Não sei se alguns fazem essa ponte, mas é justamente ao contrário, tá? É ao contrário. Para a voz passiva, a gente usa, tá? Para dar ênfase, para ressaltar, para colocar o foco na ação, o que está acontecendo na frase, independente quem executa a ação. A gente não quer saber quem esteja fazendo aquilo. O importante é que isso está acontecendo, tá? A gente vai partir já para exemplos, tá? Quando você quer usar o verbo como voz passiva, a gente usa
tanto, tanto, tanto. Você sempre tem que pensar assim, cara, eu quero formar uma frase onde não importa quem esteja fazendo. Eu quero só falar da ação. Eu nem sei quem foi que fez aquilo. Eu estou sendo examinada, por exemplo. Tu não quer falar o médico, o enfermeiro, ou sei lá o quê. Tu quer só falar, eu estou sendo examinada. Você quer focar nessa ação. O exame. Você vai falar. Ich werde untersucht. Tá? Não quer falar do médico, do enfermeiro. Tu quer falar da ação, do que está acontecendo. O fato de você estar sendo, né, examinado. Então, o foco da voz passiva é na ação e não em quem esteja executando aquilo, tá? Então, vamos lá. Vamos criar algumas frases, né? Mudar, e vocês podem ir colocando, eu vou dar o comando e vocês escrevem, tá? Ó. Satz Nummer 1. Die Schüler singen laut das Lied. Os alunos cantam alto a música. Agora eu quero falar, a música está sendo cantada alto. Das Lied wird laut gesungen. Como eu formo com o verbo werden, conjuga normal o verbo werden e põe no final não o infinitivo igual no futuro, mas sim o particípio do verbo. O particípio de singen é gesungen. O particípio de essen é gegessen. O particípio de schlafen é geschlafen. Vocês conhecem os particípios de onde? Do perfect. Então, você vai usar a voz passiva, o werden, verbo werden como verbo auxiliar, mais o particípio do verbo. Certo? Então, wie kann ich jetzt sagen, Frase número 2. Das Feuer zerstört das Haus. Tá? O fogo destrói a casa. Muito bem. Tá? Então, das Haus wird zerstört. Danke, Lu. A casa está sendo destruída. Zerstören é destruir. Ele não tem o prefixo GE, pois ele começa com ZE. Os verbos que começam com Z, tá? Com zer, Entschuldigung, não leva GE. Muito bem. Das Haus wird zerstört. A casa está sendo destruída. Não importa se é por pessoa, se é por fogo, se é por demolição. A casa está sendo destruída. Não quero saber se é pelo fogo. Eu não quero saber quem canta a música. Quero saber que a música está sendo cantada. Não importa por quem. Satz Nummer 3. Die Paketfirma liefert das Paket in 2 Wochen. A empresa dos pacotes entrega o pacote em 2 semanas. Wie kann ich jetzt sagen, como eu posso falar, o pacote está sendo entregue em 2 semanas? Não importa por quem, não importa por qual empresa, por qual pessoa, por quem. O importante é a ação do pacote ser entregue. Muito bem, Grazi, danke. Das Paket wird in 2 Wochen geliefert. Sehr gut. Das Paket wird... Opa, aqui falta Gente, eu escrevi sem o C a look. Não. Paketfirma. Separado, isso mesmo, tá? Die Paketfirma liefert. O particípio de liefern é geliefert. Muito bem. Die Bauarbeiter stellen das Straßenschild auf. Tá? Os obreiros estão colocando de pé a placa de trânsito. Eu quero saber como que eu vou falar a placa de trânsito está sendo colocada. Não importa se é pelo Bürgermeisteramt, prefeitura, se é por uma pessoa que está passando, não importa se é pelos obreiros, eu quero saber como eu digo está sendo posta.
Genau, das Straßenschild wird aufgestellt. Danke, Mari, danke, Grazi. Sehr gut, das Straßenschild wird aufgestellt, tá? Então, aufstellen, aufgestellt. Tem aqui bonitinho o verbo, opa, werden, tá? Ó, der Tierarzt untersucht meinen Hund. O veterinário está examinando o meu cachorro. Eu não quero saber quem esteja examinando. Tanto faz, eu quero falar meu cachorro está sendo examinado, tá? Genau. Mein Hund wird untersucht. Aí virou nominativo, tá? Aqui é acusativo, pois o cachorro aqui é objeto direto, mas como a gente só tem um sujeitinho ali, mein Hund wird untersucht. Meu cachorro está sendo examinado. Sehr gut, tá? Die Gäste feiern die Hochzeit bis frühmorgens. Os convidados festejam o casamento até cedo da manhã, tá? Eu não quero saber se os convidados, os fotógrafos, o casal de núpcias, quem tiver festejando. Eu quero falar que o casamento foi festejado, está sendo festejado até de manhã cedo, tá? Vamos falar no momento só no presente, tá? Wie kann ich das sagen? Super, Lu, danke. Die Hochzeit wird bis frühmorgens gefeiert, tá? O casamento está sendo festejado até de manhã cedo. Ó, was ist wichtig? O que é importante? Você tem, né, sempre o wird, o werden, como verbo auxiliar, ele está na segunda posição. E independente quantos complementos, todos os complementos vão no meio e o particípio vai no fim, certo? Igual aqui, ó. Bis frühmorgens, in 2 Wochen, é tudo complementinho, né? E o particípio no final. Assim como no formato do futuro, o verbo no infinitivo vai no final, assim como no perfect, o particípio vai no final, assim como quando você usa um verbo modal, o verbo cheio vai no final, assim mesma coisa. Qualquer verbo, qualquer combinação de mais de um verbo, verbo auxiliar, verbo modal, mais infinitivo, mais particípio, o verbo que manda, que dá a entender a frase, bum, joga ali no escanteio, tá lá no final, tá? Der Mechaniker wechselt die Autoreifen. O mecânico troca as rodas do carro. Eu não quero saber quem esteja trocando a roda do carro. Não importa. Eu quero falar, as rodas estão sendo trocadas. Não importa por quem. Wie sage ich das? Ja, fast, fast, fast. Die Autoreifen werden gewechselt. Genau. Muito bom. O plural de Autoreifen werden gewechselt. Sem o S. Wechselt. Vejam aqui. CHS. X. Muito bem. Die Autoreifen werden gewechselt. As rodas do carro estão sendo trocadas. Tá? Der Kaffee wird getrunken. O café está sendo bebido. Ué, mas tanto café ainda sobrando, o que nós vamos fazer? Não, não te preocupa. Der Kaffee wird getrunken. O café está sendo bebido, tá? Então, tudo que é ação, sem saber por quem esteja werden, porque die Autoreifen é plural. São vários, são 4 rodas, então é plural, né? Die Reifen. Por isso werden, tá? Der Kaffee wird getrunken. O café está sendo bebido. A pizza ainda vai ser comida. Die Pizza wird noch gegessen.
tá? Isso é tudo voz passiva. Você quer, como que eu vou falar? Nem sempre tu quer citar quem executa a ação, nem sempre tu sabe, né? Quem executa a ação. Como? Você tem que se perguntar, como que eu vou falar isso? Com a voz passiva. Quando o foco, a ênfase, o importante é a ação. Não importa quem esteja fazendo aquilo. Tá? Aqui não sabe, wer trinkt den Kaffee? Keine Ahnung, wer den Kaffee trinkt. Wer isst die Pizza? Keine Ahnung, wer die Pizza isst. Keine Ahnung. Mas o que sabemos, a pizza está sendo comida, o café está sendo bebido, não importa por quem, tá? Então, sempre você vai se referir sobre o que vai estar sobrecaindo essa ação. O café está sendo bebido. A pizza, ela está sendo comida. As rodas do carro estão sendo trocadas, tá? O cachorro está sendo examinado. A festa está sendo festejada. A casa está sendo destruída, né? A música está sendo cantada. Não sabemos quem destrói a casa, não sabemos quem canta música, não sabemos quem come pizza, não sabemos quem toma café, não sabemos quem examina o cachorro, não sabemos. Mas está rolando uma ação ali, tá? Ok? So. Hier haben wir die Konjugation. Como eu conjugo isso? Como em todas as outras, com todos os outros verbos, temos, né, o presente, o pretérito e o perfect, tá? Então, e outros, né? Mas esses aqui são os top. Eu coloquei essas conjugações para vocês, para a gente escrever num contexto, tá? Como que eu falo no presente, já vimos. Como que eu falo no pretérito, passado simples, e como eu falo no passado perfeito. Aqui, qual a diferença? É a mesma diferença com o pretérito e o perfect. Pretérito, meros fatos no passado. Perfect, ações no passado, quando acontece algo. Mas, se vocês quiserem trabalhar, usar a voz passiva quando você quer falar do passado, tipo, as rodas foram trocadas, o cachorro foi examinado, tu pode, na oralidade, no cotidiano, coloquialmente, só falar pretérito. Importante saber como que a gente fala no perfect, tá? Mas, importante saber a conjugação e formar umas frases. Mas se quiser, né, pensar em usar só esse, você pode também. Não tem problema. Por quê? Né? Já estamos falando de uma ação, certo? O passivo já fala, já é o foco na ação, né? Então, por que eu preciso ainda ressaltar com o perfect, né? No passado, sem ser passivo, pretéritum e perfect, a gente diferencia. Eu uso pretéritum só para um fato. Ich war krank, eu estava doente, fato. Ich hatte keine Zeit, eu não tive tempo, fato. Tá, eu perfect para ações. Ich bin gelaufen, ich habe eingekauft, né? É assim que a gente sabe como usar o pretérito e o perfect. Mas o passivo já é foco na ação. Então, se tu usar o pretérito, só o pretérito, tudo bem. Alles gut, tá? Então, vejam bem. O que acontece é um pouco irregular, certo? Então, cabe a vocês, eu não vou repetir, né, até internalizar, isso cabe a vocês sentar, memorizar e repetir e criar frases, mas eu contextualizei tudo, tá? Porque a gente não aprende nada sem contextualizar e saber como as coisas funcionam dentro de uma frase. Então, ich werde beobachtet, estou sendo observada. Ich wurde beobachtet, eu estava sendo observada. Ich bin beobachtet worden, estava sendo observada, tá? No perfect passivo, eu uso o verbo auxiliar ser, estar, que vocês já sabem. Você põe o particípio e no final, depois do particípio, tu vai escrever worden. Pronto. Não werden e sim worden. Um pouco estranho, né? Mas é isso mesmo, gente. Vamos aceitar.
Du wirst gefragt. Você está sendo perguntado, questionado. Du wurdest gefragt. Você foi perguntado, questionado. Du bist gefragt worden. Você foi perguntado. Er ou sie ou es wird gesehen. Ele está sendo visto. Er wurde gesehen. Ele estava sendo visto. Er ist gesehen worden. Ele estava sendo visto, tá? Aqui, ó. Verbo auxiliar ser estar. Vocês podem ver. Eu tenho aqui sempre lindamente o particípio, tá? E aqui no perfect só troca, tá? Você não vai pôr o werden antes, mas sim depois. Wir werden getestet. Estamos sendo testados. Wir wurden getestet. Wir sind getestet worden. Durante a pandemia, während der Pandemie. Ihr werdet gefilmt. Vocês estão sendo filmados. Ihr wurdet gefilmt. Ihr seid gefilmt worden. Sie werden gefilmt. Sim, eu ainda tenho, ó, eu tenho os exercícios, eu posso mandar mais, ainda temos 9 minutos, eu vou postar mais um exercício para vocês dentro da sala virtual, mas não hoje, tá? Eu acho que vai ser mais lá para sexta, tá? Primeiro vocês vão fazer as anotações e, se der esse dever aqui também, mas eu já quero dar início, ainda dá tempo de fazer isso hoje, tá? Sie werden untersucht, eles estão sendo examinados. Sie wurden untersucht e sie sind untersucht worden. É assim que a gente conjuga o passivo, tá? A voz passiva. Lembrando que eu pego qualquer um. Wir wurden getestet, fomos testados. Não sabemos por quem, tá? Eu só peguei o werden, o verbo auxiliar, e conjuguei ele na sua respectiva forma do passado. O particípio continua igual, tá? E aqui, no perfect, passado perfeito, tá? Uma estrutura bem doida, são 3 verbos, literalmente. Eu tenho o verbo auxiliar ser, estar, eu tenho o particípio e no final tem o worden. O bom é que o worden não muda. Tu escreve sempre worden, 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 tá? Então, essa é a conjugação, tá? Agora, vai surgir essa pergunta. Você quer falar na voz passiva, mas ainda quer inserir por quem foi feito, né? Pode ser também, você quer, mas para que serve isso? Ué, se tu quer enfatizar a ação, mas ainda quer inserir quem fez. Tu usa o von com o dativ. Das Baby wird von seiner Mutter gewickelt. O bebê está sendo trocada pela mãe. Das Auto wird vom Mechaniker repariert. O carro está sendo reparado, reformado, arrumado pelo mecânico, tá? Das Ehepaar wird von seinen Nachbarn gefragt, tá? O casal está sendo perguntado pelos seus vizinhos, tá? Então, nós temos a voz passiva, das Baby wird gewickelt, eu posso tirar, né? O bebê está sendo trocado pela mãe. Von seiner Mutter. Sempre von no dativ, vocês sabem. Aqui, né? Ah, eu quero inserir isso, então é com von mais o dativ e quem fez, tá? Mas tu pode muito bem tirar o por quem e vai continuar fazendo sentido. Das Ehepaar wird gefragt. O casal está sendo questionado. Das Auto wird repariert. O carro está sendo arrumado. Das Baby wird gewickelt. O bebê está sendo trocado. Por quem? Von seiner Mutter, vom Mechaniker, von seinen Nachbarn. Tá? Bom. Eu vou começar. Jetzt machen wir ein bisschen eine Übung. Vamos fazer exercício, tá? Vamos pensar. Wir denken jetzt, tá? Não terminando, vocês vão terminar e me mandar o exercício, ok? Como dever de casa, eu vou mandar mais deverzinho que vocês pediram. Fomos convidados a um aniversário no Präteritum. Wie kann ich das sagen?
Ah, und letzte Woche e semana passada, fomos convidados a um aniversário. Wie kann ich das sagen? Wir fomos, né? Já sabemos. Wir. Vamos pensar. Como é voz passiva no pretérito? Wir wurden. Tá? Wir wurden. Você vai pensando passo a passo, até pegar o ritmo. Agora eu preciso pensar. Como que é convidar? Einladen. Einladen. Como que é o particípio de einladen? Eingeladen. Ganz genau. Eingeladen. Mas eu quero pôr o complemento. A gente sabe que o particípio está no final. A um aniversário. Auf einen Geburtstag. Wir wurden auf einen Geburtstag eingeladen. Tá? Seria essa frase. Você vai. O que acontece muito? A gente fica muito afobado, viu uma frase, meu Deus, um monte de informação. Tu vai por partes, vai por partes. Neste restaurante você é bem atendido, tá? Preciso saber, tá? Restaurante, ser atendido, tá no presente, a voz passiva, tá? Neste restaurante, vamos começar, né? In diesem Restaurant. In diesem Restaurant, tá? Tu, você. Então, vamos ver no presente, presents. Cadê? Du wirst, né? Mas a gente sabe que o verbo conjugado vai em segunda posição. In diesem Restaurant wirst du bem, gut. E como que agora é atendido? Ganz genau, bedient. In diesem Restaurant wirst du gut bedient. Muito bem, bedient, tá? A gente vai picotando e colocando as informações conforme a gente vai. Não pensa numa coisa que vem já tacado no seu rosto te cegar. Tu vai pegar informação igual um puzzlezinho. Quanto mais tu treina, mais você pega a manha. Ontem minha garganta foi examinada no Perfect. Bom, primeiro já vamos começar com gestern, tá? Garganta, a gente não tem palavra para garganta, a gente fala mein Hals, tá? Então, minha garganta, mein Hals. Mas a gente quer o verbo auxiliar primeiro, né? Que é o verbo conjugado, que vai na segunda posição. Então, Perfect, a garganta, né? Então, sie, a garganta, no Perfect, ist, ao invés de gesehen, seria examinado, worden. Tá? Então, vamos lá. Gestern ist, verbo auxiliar, segunda posição, ist mein Hals untersucht worden. No Perfect, né? Eu também posso falar, se eu quisesse falar no Präteritum, gestern wurde mein Hals untersucht. Tá? Fazer mais um. A casa foi construída ainda pela minha avó. Aí a gente quer inserir o von, tá? Vamos falar no pretérito melhor. Pretérito. Começando com a casa. Das Haus. Präteritum. A casa. Es. No Präteritum. Wurde. Construir é bauen. Então, já sabemos que wurde gebaut. Agora, só pensar no complemento. Ainda pela minha avó. Noch ainda von meiner Oma
Ganz genau. Gebaut. Então, você vai chegando nos elementos igual um puzzle. Primeiro, né? Põe a cabeça no lugar. O que está acontecendo aqui? Qual ação? Qual o verbo principal? Qual o verbo auxiliar? Quais palavras eu conheço? E vai montando tua frase. Das Haus wurde noch von meiner Oma gebaut. Ainda pela minha avó foi construída a casa. Tá? E as frases, né, não são quilometricamente longas, são de boa. Tá? As outras frases, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vocês podem lá, copia e cola no corpo do e-mail e... Tem um erro aqui, não. E me mandem, eu corrijo com o maior prazer, tá? Eu ainda vou mandar para vocês mais um exercício. Esta é o werden, tá? Werden para o futuro, super de boa. Werden para a voz passiva, tá? Em todos os tempos verbais. Werden a gente usa para quando algo acontece. ênfase, foco na ação, não importa quem. Se quiser inserir por quem, tu põe von no dativo, igual nesse aqui, tá? Mas não sempre importa, nem sempre sabemos, tá? Então, vocês vão fazer o resto como dever de casa, ok? E dúvidas? Perguntas? Habt ihr Fragen? Alles gut? Ja? Sehr gut. Quem quiser receber, né, ver das Vídeo, die Aufnahme, erhalten möchte per e-mail, manda para mim, Júlia, eu quero ver de novo, me manda, por favor, a gravação, eu mando com o maior prazer, deverzinho de casa, e vai haver mais dever na sexta, pois eu ainda tenho uma outra aula na quinta, e na sexta vou colocar um dever para quem quiser fazer, ok? Espera aí, fazer um bumerangue. Super. Na gut, meine Lieben. Beijo, 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 tá? Vielen Dank. 1000 Küsse. Bis nächste Woche. Tschüss.